Oi, turma. O objetivo dessa aula é definir os números racionais, representar o conjunto dos números racionais, relacionar o conjunto dos números racionais com outros conjuntos, representar os números racionais na reta numérica. Ok? Então vamos lá. Qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros, é chamado de número racional. Ok? Então eu coloquei uma tabelinha aqui, que é a movimentação de conta corrente de um determinado indivíduo. Então aqui eu tenho a data, aqui eu tenho a movimentação, aqui eu tenho o saldo. Se eu pegar qualquer um desses valores aqui, eu vou tentar, após algumas transformações, mostrar que eles são números racionais. Então, eu vou pegar o primeiro valor aí, pode ser o 78,30. 78,30. Vou representar ele aqui, olha, casa do décimo, casa do centésimo. Ele parou na casa do centésimo, então a gente vai colocar aqui sobre 100. Se tivesse parado na casa do décimo, colocaria sobre 10. Então, aqui eu vou escrever esse número em cima agora sem a vírgula, 7.830. Vou cortar esse zero com esse zero, vai ficar 783 sobre 10. Ora, então 78,30 é uma fração em que o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, logo é um número racional, ok? Se eu pegar um outro número aqui, vamos pegar esse número negativo aqui, ó, menos 51,70. Então, vou colocar aqui, ó, menos, colocar o traço da fração, décimo, centésimo, então é sobre 100. E vou escrever agora o número sem a vírgula, 5.170. Simplifico aqui, vai ficar menos 517 sobre 10. Ora, então, esse número aqui é inteiro, esse número aqui é inteiro, isso aqui é uma fração, eu posso dizer que esse número aqui também é um número o quê? Racional. Isso aqui vai acontecer com todos esses números aqui. Qualquer um deles aqui são números racionais, tá? Então, vamos para frente. Ainda na definição de que é um número racional, eu tenho a medida de temperatura de uma cidade. Então, aqui eu tenho o ponto A. O ponto A está sendo representado por menos 3. Se eu pegar o menos 3 aqui, vou colocar aqui 6 aqui. Se eu coloco 6 ali, eu tenho que colocar quem aqui? 2, porque 6 sobre 2 é 3, ou seja, menos 6 sobre 2 representa menos 3. Logo, eu consegui representar esse número aqui, ó, inteiro, como uma fração em que o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, logo, menos 3 é racional. Vamos pegar agora o número, a letra B, que é o ponto B. Ele está entre 1 e 2, logo na metade ele é o famoso 1,5. 1,5, aqui é 10, né, porque parou na casa dos décimos, basta eu escrever ele em cima sem a vírgula, 15 sobre 10. Simplificando aí por 5, aqui dá 3 e aqui dá 2. Esse número aqui é inteiro, esse número aqui é inteiro, e eu tenho uma fração, logo 1,5 também é um número racional. Se eu fizer a mesma coisa com C, o C está entre 0 e menos 1, ele está logo na metade, ele é o menos 0,5. Menos 0,5 é o menos 5 sobre 10. Simplificando, eu tenho menos meio. Também aqui, ó, um inteiro, aqui é um inteiro, né? Então, eu tenho uma fração de 2 inteiros. Logo, eu tenho um número menos 0,5 como sendo racional. Ok? Então, vamos em frente. O conjunto dos números racionais. Simbolicamente, o conjunto dos números racionais ele é representado dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. Ele é uma fração, né, em que o numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro, diferente de zero, tá? E é dessa maneira que na matemática representa o conjunto dos números inteiros. Agora vamos lá. Por que isso é importante? Então, se eu pegar o conjunto aqui, o conjunto P, né? O conjunto P, quem é o conjunto P? São os inteiros, então ele vem lá do menos infinito, vai chegar aqui no menos 3, menos 2, menos 1, passa pelo 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho os possíveis valores que podem ficar no numerador. Pegando o Q aqui,
o que é com asterisco. Por quê? Porque não pode entrar o zero ali. Então, é esse conjunto aqui sem o zero. Então, eu venho lá também do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, não pode entrar o zero, 1, 2, 3, isso aqui vai para o infinito, ok? Então, se eu pego um número aqui qualquer, vamos pegar aqui os 5 terços, 5 terços. Eu tenho que observar, para verificar se esse número é racional, eu vou observar se esse aqui é inteiro, se esse aqui é inteiro, 5 está aqui dentro, 3 está aqui dentro, logo, esse número aqui é racional. Agora, observe esse número x aqui, olha, raiz de 2 sobre 2. Um exemplo, raiz de 2 sobre 2. Se eu observar o numerador, a raiz de 2 não está aqui dentro. A raiz de 2 não pertence a esse conjunto. Logo, eu posso dizer que esse número aqui, ele não é racional. Tá? Isso é muito importante saber definir um número racional e se ele é racional ou não é racional. Isso lá para o 8º ano, vocês vão aprender que tipo de número é esse aqui, tá? Então, vamos em frente. Vamos em frente. A relação entre os conjuntos naturais, inteiros e racionais. Então, aqui eu tenho os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Tem os inteiros, que vem do infinito negativo, vai para o infinito positivo. E eu tenho os racionais aqui representados dessa maneira, tá? Qual que é a relação entre esses conjuntos? Então, vou pegar qualquer número aqui que esteja dentro dos naturais. Vamos pegar aqui o 6, né? 6. O 6 eu posso representar ele como 12 sobre quem? Sobre 2. Então, ele é racional. Posso pegar aqui também um número negativo, né? Um número negativo, menos 5. Quem é o menos 5 em forma de fração? Menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2 é menos 5. Beleza. Então, o que eu posso observar aqui dentro desses dois conjuntos naturais inteiros? O que eu posso observar é que todo número natural, ele é racional. Todo natural eu posso representar ele como uma forma de fração de 2 inteiros, logo é racional. Então, todo natural é racional. Isso também vale para todo inteiro. Então, todo número inteiro também é o quê? Também é racional, certo? Todo número inteiro também é racional. Agora, a recíproca não é verdadeira. Todo racional é natural, todo racional é inteiro? Não. Por quê? Vamos pegar aqui uma fração. Essa fração aqui, 3/4. Essa fração 3/4, ela não pode ser representada como um natural e nem como um inteiro. Então, 3/4 é um número puramente racional. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Olha, que nem todo racional é inteiro ou natural. Vamos deixar aqui, nem todo racional é inteiro, tá? Então a recíproca aqui não é verdadeira. E isso é muito importante na matemática, ok? Vamos tocar o barco. Vamos lá. A relação entre os conjuntos naturais, inteiros e racionais. Pelo diagrama de Venn aqui, a gente pode ver que o natural está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, né? Então, vamos lá. Eu posso dizer que todo natural, né? O número natural, ele está... Só um momento, vamos fazer... não ficou legal isso ali, vamos apagar isso aqui. Tá? Antes de definir isso, o que eu quero dizer, vamos falar aqui sobre essa relação de está contido e não está contido. Tá? Em matemática, todo símbolo que tiver um tracinho é de negação. Então, isso aqui tem a ver com está contido. Tá? Está contido é o símbolo. O conjunto está contido em outro conjunto. E esse aqui é o não está contido. Não está contido. Ok? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que o natural ele está dentro do inteiro. Então, nós falamos que o natural está contido no inteiro.
E a gente vê que o natural também está contido nos racionais e que os inteiros está contido nos racionais. Então eu posso fazer essa relação aqui, olha. O número natural está contido nos inteiros, que por sua vez está contido aonde? Está contido nos racionais. Então o que a gente falou anteriormente é que todo natural e todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro e natural, ok? E uma outra coisa que eu queria dizer aqui é a relação de pertinência, que é falar que esse símbolo aqui de pertence e esse símbolo aqui de não pertence. Então, esse símbolo aqui quer dizer o elemento pertence, e esse símbolo aqui quer dizer que o elemento não pertence. Não pertence, ok? Para ficar claro, vamos pegar aqui, olha, vamos pegar o 4. O número 4, ele pertence aos naturais, ele pertence aos inteiros, logo ele pertence aos racionais, ok? O número 4. Mas se eu pegar aqui uma fração 3/5, ela pertence aos números racionais, ok? Ela pertence aos números racionais. Ela está no conjunto dos racionais. Mas 3/5, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Então, essa relação de inclusão e relação de pertinência, ela é muito importante aqui para a gente relacionar o conjunto para o conjunto e o elemento para o conjunto, ok? Vamos em frente. Agora, a representação dos números racionais em uma reta numerada. Então, eu tenho 3 números aqui, quero representar nessa reta numerada aqui. Então, vou pegar o 1,6, primeiro aí, letra A. Para eu representar isso aqui de uma maneira segura, saber localizar ele, onde que ele está um pouco mais aproximado, eu transformo isso aqui em forma de fração. Então, 1,6 está na casa dos décimos, a gente coloca aqui sobre 10, e aqui eu escrevo ele sem a vírgula, 16 sobre 10. Simplificando, dá 8/5. A sua forma mista, se eu pegar o 8 aqui e dividir por 5, a gente vai saber que o 5 cabe uma vez dentro de 8 e ainda vai sobrar 3 unidades. Então, a forma mista é 1 inteiro e 3/5. Então, 1 inteiro e 3/5. Então, o que eu sei aqui? Eu sei que esse número é maior que 1 e menor que 2. Então, eu vou lá, maior que 1 e menor que 2, né? E ele está pedindo para eu dividir entre 1 e 2 em 5 partes iguais. Então, eu vou vir aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, eu tenho 5 partes iguais. Então, eu pego 1 inteiro e 3/5. Eu pego aqui 1/5, 2/5, 3/5. Está exatamente aqui. Então, é nesse ponto aqui que está o número 1,6, ok? Se a gente for para frente, a gente vai ver agora a letra B, que é o número menos 2/3. O número menos 2/3, ele está entre 0 e entre -1, menos 2/3. Muito simples de resolver, basta eu pegar aqui, ó, e dividir em 3 partes iguais. 3 partes iguais. Denominador está indicando que eu tenho que dividir isso aqui em 3 partes iguais. 1 parte, 2 partes, 3 partes iguais. E eu pegar a segunda parte desse pedaço, ó, menos 2/3, menos 1/3, menos 2/3. Então, menos 2/3 está exatamente aqui. Tá? E por último, eu tenho aqui uma dízima periódica 2,333. Esse número aqui, ele pode ser representado como uma fração como 7/3. Por quê? Rapidinho aqui, 7 dividido por 3, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6, sobra quanto para 7? Sobra 1. Desço 0, põe a vírgula aqui. Desço 0, não, coloco o 0 ali para entrar na casa dos décimos. 10 décimos dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Agora 10 centésimos. Vai dar 3, sobra quem? 1. Agora eu estou 10, o quê? Centésimos, milésimos, né? Também dá por 3, vai sobrar quanto? 1. Isso aqui vai para tudo sempre, 2,333 não vai parar nunca, tá? Então, 7/3, a sua forma mista, eu repito aqui o denominador, 3, vou colocar o 1 aqui, olha, 3 vezes, 1 não, né? 2, né? Desculpe, vamos colocar o 2 ali. O 2,
Vamos colocar aqui, ó, 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, né? 2 inteiros e 1/3. 2 inteiros e 1/3. Então, aqui é maior que 2 e menor que 3. E ele está pedindo para, entre 2 e 3, eu dividir em 3 partes iguais. Então, eu venho aqui, ó, primeira parte, segunda parte. Então, aqui eu tenho 3 partes iguais. 3 partes iguais. E eu vou colocar aqui 2 inteiros e 1/3, eu vou colocar onde está 1/3. 1/3, 2/3. Então, 1/3 está aqui. Então, é aqui que eu vou colocar esse número 2,333, e aí vai para o infinito. Ok, galera? Até a próxima. Tchau.